Pessoal, olha só. Então, apesar de terem me passado uma matéria de sistemas lineares, que é bem legal também discutir, o pessoal já confirmou que já foi dito, nós vamos focar em duas coisas. Nós vamos focar em função exponencial, é isso? Função exponencial. E vamos focar em escalonamento de matrizes, que eu diria que é a ferramenta definitiva, poderosa para resolver sistemas, que resolve todos. Todos. É um método ninja mutante Power Plus. Alguns anos atrás nem vinha isso no material, mas como a galera mais ao norte do país falava e a galera que não falava, quando se enfrentava nas nossas provas aqui, dos universidades mais competitivos, saíamos um pouco em desvantagem. Então o material foi enriquecido alguns anos atrás, acrescentando escalonamento de matrizes. Vamos começar por exponencial. Você estava vendo o logaritmo, né? Na última aula vocês viram o logaritmo. Eu diria que é complicado até ver logaritmo sem ver exponencial, porque toda hora o logaritmo vai cair em uma função exponencial. Então vamos lá. Y igual a elevado a x. Isto é uma função exponencial. Cuidado, a base tem que ser maior que zero. A base tem que ser maior que zero. Outra coisa, a base sendo 1 fica ridículo, não serve para nada. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá sempre 1. Então uma função exponencial é uma função onde o x é expoente, por isso exponencial, e onde a base tem que ser um número positivo e não pode ser 1. Para que a gente comece a ter uma noção de função exponencial, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a mais tosca das funções exponenciais e estudá-la graficamente através de uma tabela. Tu chuta valores para x. Se tu não te ama, tu vai lá e tu chuta valores doentios, tu chuta pi, tu chuta raiz de 2 e se arroba. Mas se tu é teu amigo, tu chuta números legais, tu chuta números do bem. Então, números fáceis de trabalhar ali, sei lá, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. 2 na menos 2 é 1 sobre 2 na 2, é 1 quarto, ou se preferirem, 0,25. 2 na menos 1 é 1 sobre 2, 0,5. Mais nada, muito obrigado. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. Vai no plano cartesiano e divirta-se. 1, 2, 3, menos 1, menos 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, menos 1, menos 2. 1, 2, 3, 4. Quando dá menos 2, dá 0,25. Eu vou cortar 1 ao meio e ao meio de novo. Quando dá menos 1, dá 0,5. Quando dá 0, 1. Quando dá 1, 2. Quando dá 2, 4. Em 3 já daria 8. Função exponencial, esta foi crescente ou decrescente? Nitidamente crescente. Qual é o domínio dessa função? Quais valores de x eu posso colocar no x? Quais valores eu posso colocar no x? Ele vai, exatamente, esse gráfico sobe, mas vai sempre indo para a direita. Esse gráfico sempre se aproxima do eixo x, mas nunca o encosta. Sempre se aproxima, nunca encosta. Beleza? Então esse gráfico se estende à direita e à esquerda, os reais. Qual foi a imagem desse caso? O eixo y está sendo usado da onde até onde? De 0, aberto, porque não vai chegar no 0, até mais infinito. Ou se vocês preferirem, a imagem é igual y pertencente aos reais, tal que y é maior que 0. Beleza? Então tu vê, ele pode perguntar a imagem, pode perguntar domínio, uma função exponencial. Segunda função exponencial mais idiota que existe, 1 sobre 2 elevado a x. Se tu for observar, a única coisa que vai mudar é que eu vou... Os sinais, ó, vamos fazer a tabela, vocês já viram, né? Números do bem. Menos 2, inverte 2 na 2 dá 4. 2, 1. 1 meio elevado a 1 dá 1 meio, 0,5. 1 meio ao quadrado, 1 meio vezes 1 meio, 0,25. A única coisa que mudou foi o sinal.
2 positivo dava 4, agora o 2 negativo está dando 4, né? Quando é menos 2 está dando 4. Quando é menos 1 está dando 2. Quando é 0 está dando 1. Quando é 1 está dando 0,5 e depois 0,0. Decrescente. Logo, como que eu vou definir se uma função exponencial é crescente ou decrescente? Não ficou na cara? Quando A é maior que 0, é crescente. Obrigado. Então, olha só, cuidado, hein? Para expoente positivo. Olha o perigo, hein? Se A é maior que 1, crescente. E se o A está entre 0 e 1, Entre 0 e 1. né? Entre 0 e 1 é decrescente. Então, classifiquem esta função exponencial para mim, por favor. Decrescente? É. Ah, porque trocada é 3, né? Então é crescente. Então, ó, essa regra só funciona se o expoente for... Se eu inverter, fica positivo. Ah, crescente. É o pior que eles podem fazer para tentar te confundir em relação à classificação em crescente ou decrescente. Então tu vê, a gente viu as duas mais bobas do mundo. Eu poderia botar uma coisa do mal aqui em cima, entendeu? Deslocando esse eixo para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Eu poderia somar ou subtrair alguma coisa aqui. Aliás, se eu mexer lá, na verdade eu só vou mexer na inclinação. Mas se eu somar ou subtrair alguma coisa aqui fora, eu posso jogar esse eixo para a direita, ou para, aliás, para cima ou para baixo, né? Mas bater o olho dá para reconhecer o gráfico de uma função exponencial. Não custa lembrar, o professor deve ter mostrado, né, na hora do logarítmico, o gráfico da função logarítmica, ó, que seria esse aqui, ele é simétrico ao eixo x igual a y, ou y igual a x, certo? Essa aqui é da função logarítmica, ó, crescente essa, certo? Não podia ter descido. Função logarítmica crescente, a outra seria a função logarítmica decrescente. Eles podem cobrar essa história, né, de como é que ficaria o gráfico de uma função logarítmica, fazendo ele ficar simétrico ao eixo y igual a x. Aí o cara teria que ter essa sacadinha de que passa de função exponencial para função logarítmica. Mas o mais comum no vestibular, ele pode sim, tá, como eu falei, cobrar domínio, cobrar imagem, vai talvez cobrar. Agora, uma coisa que vai cair é uma equação exponencial. A gente estuda função exponencial para preparar o meio de campo para estudar equações exponenciais. Vou mostrar alguns casos clássicos aqui, gente. O caso mais clássico de função exponencial, já vamos, né, como ela já fez um exemplo, já vamos pegar um pouquinho melhorzinho, é algo do tipo assim, ó. Essa aí é uma clássica, tá? Daria fazer mais fácil que isso, mas ela é bem tranquila. Vou te mostrar por quê. 1, 2, 3, 4. 1 sobre 10.000. Concorda comigo? Elevado. O que eu estou fazendo? Eu estou querendo deixar as bases iguais. 1, 2, 3. 10 na 3. Certo? 1, 2, 3, 4. É 10 na 4. Perfeito. Na verdade, vou fazer a distributiva aqui, potência de potência multiplica os expoentes. Na verdade, já poderia ter de cara olhado para isso e ter escrito 10 na menos é o esperado. Depois de alguns exercícios, tu já consiga dar esses passos maiores. Fazendo a distributiva, 10 na menos 8x mais 12. Eu fiz esse vezes esse, porque teoricamente, né, ficaria 10 na 3 que multiplica x mais 7, potência de potência. Mas não fica negativo. É, o negativo eu não sei de onde ele veio. É isso aí. Menos, esse aqui que ficou negativo, né? Esse aqui que ficou negativo. Então inverteu, por ter invertido, ele ficou negativo. Tem que ter um motivo. Menos 8x mais 12 igual a 10 na 3x mais
21. E depois que tu iguala as bases, usando o princípio da igualdade, se uma igualdade existe e as bases são iguais, a única explicação metafísica possível é que esse é igual a esse. Menos 8x mais 12. A galera por aí fala cortar como se existisse essa operação. Toma cuidado, isso pode gerar bastante problema. E aí então, letra para um lado, número para o outro, como a professora do primário me fez decorar sem entender por quê. Com mais espaçamentos, né? Com direito a mais espaçamentos, destruindo o cérebro das criancinhas. 8, 9, 10, 11. Menos 11x igual a 9. X igual a menos 9, 11 avos. Show! Cara, 90% das equações exponenciais iguala as bases, depois que elas foram igualadas, iguala os expoentes, toca a vida para frente. Às vezes, né, isso entra na cara, né, uma coisa que tu olha e já vê, isso dá para colocar em base 10, isso dá para colocar em base 10. Eventualmente o sujeito faz de uma forma que não fica tão evidente. Então, exemplo 1, vamos ao exemplo 2, bem clássico de função exponencial. Exemplo 2. Então, assim, já colocando um pouquinho mais de pimenta, o cara poderia tentar ludibriar o aluno com uma expressão desse tipo. Dá uma olhadinha. Primeiro vamos fazer mais uma igualdade, depois vamos colocar uma inequação. Aqui ele faria raiz de 128, raiz sétima não vai ficar bom, raiz cúbica de 128 elevado a x. Então assim, o cara tem que perceber, na verdade, que se ele fizer a técnica clássica de transformar isso aqui numa fração, e aí que tá, né, cara? Se o cara vai lá e escreve 125 sobre 1000 e depois sai simplificando, dá uma dorzinha de cabeça, divide por 5 em cima e embaixo. Divide por 5 em cima e embaixo. Divide por 5 em cima e embaixo. Um oitavo. Agora, o cara que faz muito exercício, ele olha para aquilo ali e ele cospe, um oitavo. Né? Se bobear 2 na menos 3, ele já escreve. O cara que está muito tarado no exercício. Isso aqui do fatório é um número famoso também, né? 32, 2 na quinta, 64, 2 na sexta, 128 é 2 na sétima. Por isso que eu não quis colocar a raiz sétima, senão já ia dar 2 e ia facilitar a nossa vida. Isso aqui é 2 na terceira, e invertendo fica 2 na menos 3, tranquilo? E isso aqui, o que eu faço mesmo? Isso, 2 na 7 terços elevado a x. Potência de potência multiplica os expoentes. Me ajudem a ensinar isso aí, por favor. 2 na 7x sobre 3. Igualou as bases, elimine-as, usando o princípio da igualdade, e ficou menos 15x mais 6 é igual a 7x sobre 3. Letra para um lado, número para o outro, eu já teria colocado no lugar do 15, 45 terços, tudo bem? Isso aqui é 45 terços, né? Tirando uma do lado, 45 com 7, 52, x sobre 3 é igual a menos 6. X seria igual a menos com menos é mais, 3 vezes 6 sobre 52. Eu dividiria por 2 em cima e embaixo, daria 26, 9, 26 avos. O x deveria ser. Divide por embaixo, por cima, se preferir. 40, 52. Exemplo 2. Aí eu poderia passar a tarde inteira fazendo exemplos que têm exatamente essa mesma técnica, colocando expressões mais feias, ou botando de repente um seno aqui em cima, para no final tu achar seno de x igual a 1 meio, e ainda tem que lembrar que o x vai ser 30 graus ou 150 graus. Mas a essência é essa. Porém, tem classe de questão que é diferente, a maneira de atacar a questão é diferente. Então vamos lá a um exemplo 3, já alterando o tipo de questão, antes de falar de inequação exponencial. Então olha só. Uma outra situação bem clássica, primeiro eu vou fazer uma bem óbvia, depois eu vou dar uma maquiada na questão para ver se eu
Isso aumenta o nível da questão. Às vezes a questão ela vem assim, ó. Como é que eu sei que é uma equação exponencial? Porque a incógnita está no expoente, o nome está deixando claro. Mas tu vê, se eu for fatorar isso aqui, tudo bem, 2 na sexta. Ah, vai ficar, beleza. Vai fatorar o 20, vai dar encrenca. Vai dar 4 vezes 5, vai dar 2 ao quadrado vezes 5, aquele 5 ali pode dar a volta ao mundo, ele não vai sumir dali. Ou seja, não dá, mesmo que tu tente igualar as bases para eliminá-las, tu vai ter uma barreira ali. Mas se a gente for olhar para isso aí, cara, isso aí está com cara de equação de segundo grau. Eu vou num cantinho, uso a malandragem, troco o nome da brincadeira, só para o meu cérebro entender melhor o que está acontecendo. Um dia, de repente, pode olhar para isso e já ir direto para o subproduto. Fiz aquele artifício que a gente chama, ou troca de variável. E aí, né, isso aí, desde o 9º ano a gente faz isso. Acha a soma menos B sobre A. Acha o produto C sobre A. Divirta-se com a técnica de soma e produto, sempre começando a investigação pelo produto. Porque eu acabei de criar a questão, eu já sei de cara que é 4 e 16. Multiplicado a 64, somado a 20. Beleza? Acabou! É isso que é o erro maior nessa questão, galera. Achei, tem lá no gabarito 4 e 16, tu assinala e prego. Então tem que vir para cá, meu querido, tem que finalizar em grande estilo. Ou o y é 4, ou o y é 16. E aí sim, nessa finaleira, é igualzinho a outra. Tu fatora o 4, é 2 ao quadrado. Tu fatora o 16, que é 2 na quarta, e detona. Solução, 2 e 4. Tranquilo? Só que o que o cara pode fazer para maquiar isso aqui? O sacana não pode não deixar assim, ó. Olha o que ele pode fazer. Ele pode pensar aqui como 2 na 2x e fazer isso como 2 na 2 elevado a x e pode escrever isso como 4x. Ou seja, não vai ficar na minha cara que é uma equação de segundo grau. Eu é que vou ter que deixar com cara de equação de segundo grau. Se ele brigou com a mulher e foi fazer a prova, aí ele bota esse pra lá, ele embaralha, aí mesmo que tu vai, o que é isso? Tu vai ficar olhando para ele e assim, porcaria é essa? Inicialmente a gente ataca geralmente tentando igualar as bases. Na hora que tu vê que fedeu, que não vai dar para igualar as bases, tu tenta jogar todo mundo pro mesmo lado e tu vai perceber que tem um cara que dá para elevar o quadrado em relação ao outro, deixando com um cara de equação de segundo grau. Então assim, essa aqui ela já estava na boca do gol, entendeu? Se eu quisesse embaralhar isso aqui, ó, eu poderia escrever 4 na x é igual a 22 na x menos 2 na sexta. Eu ainda boto um 2 na sexta para te animar, entendeu? Para tu achar que é só igualar as bases e correr feliz para a glória. E aí o cara fica se quebrando, esse 20 não dá para botar 2 no lugar dele, certo? Então aqui, ó, essa sacadinha aqui de chamar isso de 2 na x, trocar a posição dos expoentes e ficar assim bonitinho. É a parte mais desafiadora desse tipo de questão. Tem uma outra classe de questão que ainda é diferente delas todas. A maioria, aliás, iguala as bases para poder igualar os expoentes. Outra é uma equação de segundo grau disfarçada. Eu primeiro tenho que resolver a equação de segundo grau com a troca de variável, com o artifício, e depois eu volto no artifício para detonar. Isso seria o nosso exemplo 3. Esse seria o nosso exemplo 3. Um exemplo 4, que também é perigoso, seria esse aqui, ó. Exemplo 4. Provavelmente não vai dar um número bonito originalmente. Aí depois a gente arruma, se for o caso, para dar um número bonito. Porque se eu fosse... As outras estavam mais fáceis de projetar a questão. Essa aqui não dá para projetar tão rapidinho. Depois a gente vai trocar esse número e vai fazer ficar bonito, se os astros se alinharem. É uma função dessa aí, ó. Tu vê, mesmo que eu pudesse fatorar aquele cara ali, mesmo que eu pudesse fatorar com base 2, a dor de cabeça não ia passar. E tu mexe com ela, tu mexe com tenta igualar as bases. Só que é uma soma, tu vê, não está multiplicando, não vai ser tão simples.
Porém, tu concorda que isso aqui pode ser escrito como 2 na x vezes 2 na 2? Isso aqui pode ser escrito como 2 na x, aquilo ali pode ser escrito como 2 na x vezes 2 na menos 1 ou sobre 2 na 1, né? Porque a divisão de potência mesma base subtrai expoentes, certo? Isso é igual a 6. Nessa hora, quando eu vou continuar, muitos alunos se atrapalham quando eu vou continuar. Para que diminua a chance de atrapalhar, eu vou chamar mais uma vez o 2 na x de y. Assim eu acho que vai ficar mais fácil para ti compreender a continuação. Quer ver? Confesso, isso é uma equação de primeiro grau que a gente cansou de ver. 4y mais y. Agora eu vou resolver que nem fundamental. Tiro o MMC de vez em depois eu volto. Quando a gente estiver mais maduro, a gente pode carregar o 2 na x aqui. Ó. Ele é uma letra, ele é uma entidade. Isso, às vezes, o fato de não ser uma letra deixa o aluno confuso. Por isso que, às vezes, a troca de variável é muito importante. Né? Tu ter essa maturidade de chegar ali, trocar o nome do cara que é cara feio, que te incomoda, deixa o nome mais bonito, resolve o cara bem feliz. Aí depois tu vai lá e volta para a realidade. Chama o cara quem ele é mesmo. Quem é que eu posso colocar no lugar do 5 que tem denominador 2? 10y sobre 2, o que nós fizemos? Tiramos o MMC, dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima, só que sem sofrimento. 10y sobre 2 mais y sobre 2, 11y sobre 2. Isso é igual a 6. Y igual a 12 sobre 11. Porém, o ideal, se eu tivesse tido tempo de projetar a questão, eu ia fazer dar 32, certo? Eu ia fazer dar 1024 para poder botar aqui e ficar bem feliz. Mas não tem problema, sabe como é que o vestibular responderia isso aqui no ABCD, cara? Olha só como é que o vestibular traria a resposta disso. Isso aí é o logaritmo de 12 na base de 12 onzeavos na base 2. Essa é a resposta, cara. A resposta da equação ficou logaritmo de 12 onzeavos na base 2. Tu concorda que se eu aplicar a definição de logaritmo eu tenho aquilo ali? Foi para isso que inventaram o logaritmo. Para poder isolar um expoente que eles não sabiam quanto era. Mas quanto é que dá isso? Não sei. Um dia vai nascer um maluco para calcular isso. Então tu vê que loucura, né? A ideia original do logaritmo é isso. É tirar o x do expoente e dizer, não, x é isso. O número que é elevado a esse, dá esse. Uma maneira de isolar o x de uma equação exponencial satânica, digamos assim. Galera, cuidado, tá? No vestibular, eles pedem isso às vezes, tá? Ele pede lá ABCD, tem vários log malucos lá, tu faria a continha e responderia isso. O mais comum é o cara projetar para isso aqui dar o 2 elevado a alguma coisa e terminar com um número bonito que dê para botar no gabarito. No nosso caso da UFSC. Cara, aí assim, eu poderia pegar essas equações todas que nós fizemos e continuar mexendo nelas, certo? Eu vi uma esses dias que eu achei bonitinho, ó. Era 4 elevado a seno de x, era algo assim, ó. Aí tu vê, a galera me pipou com medo do negócio, porque, meu Deus, é uma função exponencial, ela é trigonométrica? Assim era uma equação exponencial, digamos, né? Porque o x está na incógnita, o incógnita está no expoente. A gente escreve o 4 como 2 na 2 elevado a seno de x, isso é 2. Potência de potência multiplica os expoentes, 2 é 2 na 1, não se esqueça. 2 vezes seno de x é igual a 1, agora virou uma equação trigonométrica. Seno de x é igual a 1 sobre 2. Quem são os valores de seno que dá 30 graus mesmo, como eu havia dito, que dá 1/2, é o 30, o 150 e todos os infinitos ângulos. Solução. X pertencente aos reais está o quê? X igual a 150 mais K vezes 360, ou X igual a 30 mais K vezes 360, com K pertencente. Ficou um pouquinho mais longa a solução. Aí no vestibular ele pede assim, pegue os dois valores da primeira volta, some e divide por 10 para marcar o gabarito. Aí nós só pegaríamos o 30, o 50, que daria 180, dividido por 10, 18, para
40/8. Certo? Então misturou já a equação exponencial com a equação trigonométrica. Poderíamos botar um log, né, no expoente, né? Certo? Poderíamos pegar uma equação e botar um log lá em cima para deixar o cara bem doido. Essa aqui também cai com log, tá, galera? Em vez de expoente aqui, cai log aqui. Usa a mesma técnica. Primeiro usa o artifício, acha a solução e volta no log. Certo? Acontece a mesma coisa. Não posso deixar de citar, já que chegamos até aqui, inequação exponencial. Porque equação exponencial é apenas uma parte da inequação. Então eu vou aproveitar que a gente chegou até aqui e vou falar de inequação exponencial, para depois falar de escalonamento de matrizes.